igreja. Amém? Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 20. Vamos ler todo o texto. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, é o chibolete que João coloca aqui. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mais um chibolete, né? Veja que João coloca vários testes à medida que ele vai escrevendo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Outro chibolete agora no verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o sentido dela e a sua aplicação para nós hoje. Fala ao coração daqueles que se encontram aqui nesta manhã e que precisam, Senhor, ser renovados, consolados, orientados, instruídos, talvez corrigidos, repreendidos, conforme a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na mensagem anterior nós vimos que João apresenta o teste do amor aos irmãos como evidência da verdadeira fé cristã. Uma das provas de que uma pessoa é realmente convertida é que ela é capaz de amar os seus irmãos, perdoá-los, aceitá-los e ter o amor que se traduz em boas obras com relação a essa pessoa. João havia ensinado que isso é um mandamento de Cristo, e ele usou o exemplo de Caim e Abel para dizer que tipo de amor ele se refere. Caim era do diabo e matou seu irmão. E, portanto, se nós, mesmo não matando os irmãos, mas querendo que eles morram, ou tendo ódio ou mágoa no coração, nós seguimos Caim e não Abel. Portanto, o amor ao próximo é evidência de que você de fato foi regenerado, que você foi salvo, que Deus lhe perdoou e lhe deu a vida eterna.
E esse amor, eu estou fazendo um resumo da última mensagem, este amor se traduz em ações concretas. Se você vir o seu irmão passar necessidade e você fechar o seu coração, como é que pode o amor de Deus estar em você? Pergunta João. O amor verdadeiro, então, quando nós estamos convencidos de que amamos, com base no amor de Deus, ele nos dá confiança para nós chegarmos diante de Deus e pedirmos o que quisermos. Nós vimos a relação entre amor e oração. Agora, João fala na continuidade, aqui no capítulo 4, sobre a necessidade que os crentes têm de discernimento espiritual. E ele faz isso trazendo mais alguns testes do verdadeiro ou da verdade. Nós vimos que essa carta foi escrita com o objetivo de combater falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia, a quem essa carta é dirigida. E João escreve dando aos seus leitores 3 testes que eles poderiam fazer para saber se aqueles mestres estavam falando de Deus. Primeiro, o teste doutrinário. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse não é de Deus. Todo aquele que nega isso é falso profeta. O teste moral. Todo aquele que vive na prática do pecado, esse não é de Deus, mesmo que ele diga que é. E o teste do amor. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama seu irmão, esse não é de Deus. Teste doutrinário, moral e social. João repete esses testes aqui na carta. E ele tem como objetivo fornecer bases para que os cristãos examinem todo mundo, todos que ele ouve. Em outras palavras, o cristão não deve ser tolo, um ingênuo, mas naive, que é uma palavra muito boa em inglês, não é? Mas ele deve prestar atenção naquilo que está sendo dito, aplicar esses testes, e existem outros na Bíblia, esses são apenas 3, para discernir se a pessoa está falando da parte de Deus ou não. E é esse o ponto aqui de todo o capítulo 4 que nós acabamos de ler, onde João vai combinar o teste doutrinário, o teste do amor, o teste moral, para, mais uma vez, reassegurar os seus leitores sobre como eles podem discernir a verdade e o erro. E também, aproveitando, os seus leitores deveriam se examinar. Será que eu estou na verdade? Será que eu sou de Deus? Será que eu nasci de novo? Será que a obra de Deus já foi feita em mim? É isso que nós queremos ver aqui. Vamos começar então com a orientação que João nos dá no verso 1, de que é nosso dever examinar os pregadores e os crentes em geral. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Espírito aqui é o princípio que está por detrás de cada pregador. É aquilo que anima, que dá força para aquela pessoa que está falando. Existem 3 possibilidades quando nós pensamos nisso. Existe o espírito humano, às vezes a pessoa se apresenta como sendo de Deus, mas ela está falando simplesmente de si. Existem os espíritos malignos, tem pessoas que são possuídas, oprimidas, opressas, controladas por espíritos malignos, e elas falam coisas que são inspiradas por Satanás, existe isso, nós vamos ver. E tem aquelas pessoas que falam pelo Espírito Santo. Espírito humano, espírito maligno, Espírito Santo. Se só tivesse o Espírito Santo no mundo, nós não precisaríamos ficar examinando. Mas como existem essas 3 possibilidades, nós somos chamados a examinar, a não acreditar de cara no que você está ouvindo, mas você examinar se de fato aquela pessoa, qual é o espírito que está por detrás daquela pessoa. Não acreditar, mas examinar. A razão que João dá para isso é mencionada aqui no final do verso 1. Já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nem todo mundo que se apresenta dizendo que é cristão, que vem da parte de Deus, está falando a verdade. Tem muitos falsos profetas. Por que eles são chamados de falsos? Por que eles são chamados de falsos profetas? São chamados de profetas porque profeta é alguém que fala em nome de outro. Então, eles se apresentam como dizendo, Deus me mandou para dizer a vocês essas coisas.
Mas ele é falso, primeiro, porque Deus não mandou, e segundo, o que ele está dizendo é contra aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então já tem muitos falsos profetas. Se João disse isso naquela época, 2000 anos atrás, imagine hoje. Já tem muitos falsos profetas. Agora veja como nós temos dificuldade em cumprir esse mandamento. Se eu perguntasse a você, para você, na sua cabeça, aí, não precisa falar em voz alta, faça uma lista aí de 5 falsos profetas que você conhece. Tem muitos. Tem, né? Não só aqui no Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no Brasil também. Faça uma lista na sua cabeça de 5 falsos profetas. Eu sei que a maioria de vocês vai ter dificuldade em fazer isso. É porque exatamente nós pensamos que examinar, né, criticamente o que está sendo dito é julgar. E a Bíblia diz, não julgueis. Então muita gente diz assim, mas pastor, né, a Bíblia não diz, não julgueis. Só que o julgamento que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita, porque ele diz, por que você vê a trave no olho do seu irmão e não vê o cisco que está no seu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho para você poder tirar o cisco do olho do irmão. E em seguida Jesus disse, não dê aos cães e aos porcos as pérolas e aquilo que é precioso. Para eu obedecer esse mandamento de Jesus, eu tenho que saber quem é porco e quem é cão. Senão, Jesus disse para não dar pérolas aos porcos. Então, eu tenho que examinar para dizer, isso aí é porco. Eu não vou dar as pérolas do Evangelho, não vou dar as verdades de Deus para essa pessoa. Nós somos chamados a não ser bestas, né? O cristão não tem que ser besta, ele não tem que ser naíve, inocentão, dizer que está tudo muito bem. Não, existe um sentido em que ele tem que ser bem crítico. Ele tem que avaliar, ele tem que analisar o que é que ele está ouvindo, porque já tem muito erro, já tem muita mentira em nome do Evangelho, em nome de Cristo espalhada pelo mundo. Muitos falsos profetas já saíram pelo mundo afora, como aqueles que estavam infestando as igrejas a quem João escreve. Em seguida, João apresenta, mais uma vez, testes que nós podemos usar para discernir quem está falando de Deus ou não, que servem para os seus leitores também e que identificam o verdadeiro cristão. E eu quero entrar nessa passagem por isso aí. 6 ou 7 marcas do verdadeiro cristão a partir desse pano de fundo que nós estamos descrevendo aqui. Então vamos lá para a primeira marca. O cristão verdadeiro, à luz de tudo isso que nós vimos, ele confessa a encarnação de Cristo. Ele confessa a encarnação de Cristo, versos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está aqui a primeira marca do verdadeiro cristão. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que Jesus era uma pessoa real, de carne e sangue, e que Deus estava nele. Quem confessa isso, de fato, vem de Deus. Quem nega que Jesus era humano, quem nega a plena humanidade de Jesus, esse aí não procede de Deus. Você pode pensar, mas que tolice, Jesus de fato era homem. Mas naquela época, essa seita que está sendo combatida aqui, ela dizia que Jesus não tinha um corpo real, que o corpo de Jesus era uma projeção, era um corpo espiritual, que você botasse a mão, você atravessaria. Ele não era material. Esses falsos mestres seguiam o espírito da época, que fazia separação entre espírito e matéria, chamado dualismo. Eles não podiam acreditar que Deus pudesse assumir um corpo humano, porque isso seria misturar espírito e matéria. E aí eles negavam que Jesus, de fato, tinha um corpo humano, tinha um corpo real e verdadeiro. João diz que quem nega a humanidade de Jesus, a plena humanidade de Jesus, esse é do anticristo. E aqui é a primeira vez que no Novo Testamento aparece essa palavra, anticristo. O que é que anticristo significa? É uma combinação de duas palavras, essa palavrinha anti, que em grego significa contra,
e no lugar de, e Cristo, ungido, o Messias, o Cristo. Então, anticristo significa aquele que é contra Cristo ou aquele que toma o lugar de Cristo. Essa figura aí, João diz, vocês já ouviram que ele haveria de vir. Está aí no verso 3, a respeito do qual tendes ouvido que vem, ou que virá, ou que está vindo. Pode ser traduzido de qualquer uma dessas formas. Onde foi que os leitores de João tinham ouvido que o anticristo chegaria? Daniel, capítulo 7, fala do abominável da desolação. Jesus, no seu sermão escatológico, falou do abominável da desolação. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, falou do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se senta no lugar sagrado, parecendo ser Deus, que faz sinais prodígios pelo poder de Satanás. Então, os leitores de João já tinham ouvido a respeito do anticristo. Há diferentes interpretações no meio reformado sobre o anticristo. Alguns dizem que essa passagem de João, ela já se cumpriu lá na invasão dos romanos no ano 70, e outros dizem que ainda o anticristo haverá de se levantar. Não importa antes ou depois, o que importa é que o espírito do anticristo já está presente no mundo, ou ainda está presente no mundo, como João diz aqui. E como esse espírito do anticristo se manifesta? Através de pregadores, através de pastores, através de teólogos, escritores, influencers, blogueiros que vão dizer para você que Jesus Cristo não era verdadeiro homem e que, portanto, ele também não era aquilo que a Bíblia diz que ele é, o Filho de Deus, aquele que veio para ser o nosso Salvador. O verdadeiro crente, ele rejeita isso e ele afirma a encarnação de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria e ele tem uma natureza humana igual à minha. Ele é uma pessoa de carne e osso como você e como eu. Nós vamos ver porque é que isso é importante daqui a pouco. E quem professa isso, de fato, é filho de Deus. Quem nega isso é o anticristo. Ele está possuído ou guiado pelo espírito do anticristo. E esse é o teste que João coloca aqui. Já ele está se manifestando no nosso meio. Segunda marca do verdadeiro cristão, na lista, no texto que nós estamos lendo, é que ele ouve e segue o ensino dos apóstolos. Ele ouve e segue o ensino dos apóstolos. Jesus escolheu 12, Judas substituído por Matias, chamou Paulo em seguida, para através deles revelar a verdade a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Esses apóstolos foram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. E eles nos deram esse testemunho por escrito. O Novo Testamento é o legado dos apóstolos, é o testemunho deles por escrito. Quem é de Deus, ele vai ouvir esse testemunho e ele vai receber a palavra dos apóstolos. Veja bem, você não viu Jesus. Como é que você sabe a respeito de Jesus? Você sabe a respeito de Jesus com base no testemunho dos 12 e de Paulo, que escreveram o Novo Testamento e falaram tudo aquilo que a gente pode saber a respeito de Jesus. Quem é de Deus vai ouvir a palavra dos apóstolos, como está aqui no Novo Testamento, e vai seguir. E nós já vimos aqui, não é, que os falsos mestres, eles ensinavam que Jesus não era feito de carne, que uma vida em pecado não faz diferença e que necessidades físicas das pessoas também são irrelevantes, e eles até reivindicavam ter um conhecimento secreto que somente eles tinham e que podia salvar. Esse tipo de apelo e mensagem estava se tornando muito popular no mundo da época e estava encontrando abrigo, inclusive, nas igrejas, para quem João está escrevendo. Como é que poderia explicar isso? Não é? Como é que João poderia explicar isso aos leitores e evitar que eles caíssem nesse erro? O ponto que João introduz aqui é o seguinte: primeiro, seus leitores eram de Deus. São alguns pontos, veja só, a partir do verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus.
Que segurança, não é? A gente ouvir isso do apóstolo João. Vocês são de Deus, vocês não são do inimigo das nossas almas, mas vocês pertencem a Deus. Segunda coisa que ele diz, vocês já venceram os falsos profetas. Em que sentido já venceram o falso profeta? Porque não estavam seguindo o que os falsos profetas estavam dizendo. Então, já tinham vencido os falsos profetas. Terceira coisa, a razão pela qual eles tinham vencido os falsos profetas é porque maior é aquele que estava neles do que aquele que estava no mundo. Verso 4. João se refere ao Espírito Santo. Nós, quem é de Deus, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é mais forte do que o espírito do anticristo que já está presente nesse mundo. Se você é de Deus, o Espírito Santo habita em você, e pelo poder do Espírito Santo você vai discernir a verdade e o erro, e você não vai seguir o falso ensino. Às vezes um crente verdadeiro ele pode estar equivocado sobre pontos secundários de doutrina.